Fala pessoal, boa noite. O Americano em Pauta de volta depois do recesso da nossa Câmara, né? Uns chamam de férias, outros chamam de recesso. E aí, o que vocês acham desses 15 dias aí de folga? E o Americano em Pauta entrou na folga também, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse recesso, essas férias. Vamos conversar sobre o que aconteceu, né, nesse período, nesse mês de julho. Mandar uma boa noite aí para minha amiga Rosângela Leonardi. Saudades, amiga, saudades, viu? Da gente bater um papo. Do meu amigo Fernando, grande amigo. Boa noite, Rô. Da Maria Xavier Costa, que está aqui conosco. Obrigado, viu, Maria Xavier? É um programa onde a gente faz uma análise política, né, da Câmara de Vereadores, do Executivo, né? Um programa que às vezes não é o mais legal aí do Instagram, mas que com certeza é o mais importante para nós, para o dia a dia, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo. Boa noite para o nosso amigo, para o nosso vereador suplente, Jonas Santos. Ô Jonas, nosso café, hein? Vou te chamar aí para a gente marcar nosso café, viu? Boa noite, meu amigo. Olha lá o Fernando, boa noite, Fred, só de férias, né? É verdade, viu, Fernando? A gente acabou entrando na onda dos nossos vereadores, viu? A gente até tentou umas pautas aí. E Nova Odessa lá aqui. Aí. E aí a gente ia trazer nosso vereador de Nova Odessa, né? Silvio Natal, vereador mais votado. Mas acabou que a gente optou ali por pegar o melhor. Será que cortou minha live? Fala aí comigo, gente. Dá um sinal de vida aí. Que eu tive que cortar a minha internet aqui. O Joel, obrigado Joel, minha parceira Sandra. Eu tive que dar uma cortadinha nos meus dados celulares aqui, porque não paravam de me ligar. Aí deixa eu convidar minha amiga Sandra aqui, que hoje nós vamos bater um papo, né, sobre esse período aí que a gente ficou ausente, né? Voltou o som, obrigado, Rô, obrigado. Agora está legal. Cortou o som, mas voltou. Tinha uma pessoa que estava insistindo, acho que alguém que não assiste as minhas lives, né, Sandra? E a pessoa não parava de me ligar. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos. Saudades de vocês aí. 2 semanas fora do ar, né? Já parece que faz tanto tempo. Você viu só? Mandar um abraço aí para minha afilhada, né? Quando a gente é padrinho de casamento, é afilhada? O que que é? Acho que é, né? É, Para a Stephanie é. de Bordim, que está aqui com a gente, viu? É igual eu falo sempre, gente, não é o programa mais bacana, afinal de contas, falar de política não é fácil, mas eu garanto para vocês que é o que mais transforma a vida de vocês, é saber do que acontece, em quem vota, em quem não vota. Nosso secretário aí de convênios, Vinícius Herbeto, quando pode, entra com a gente. Ah lá, ela mandou aqui, oi, Dinda, é isso aí, minha filhada, faz favor, hein? Faz favor. Ela que tem, viu, Sandra? Milhões de seguidores aí, a gente ainda tá gatinhando, né, Sandra? Ainda mais conseguir seguidores numa área política também não é fácil, viu? Não é uma Mas tarefa fácil, né? é um jogo injusto, viu? É um jogo injusto. Mas então, gente, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, né? Afinal de contas, a Americana não parou e a gente vai contar um pouquinho aí, conversar um pouquinho com vocês do que aconteceu nesse período agora de recesso. Vamos falar sobre até mesmo sobre o caso do Juninho, né? O que que aconteceu, como repercutiu isso na Câmara hoje. Vamos falar, até mandei para minha amiga Sandra, foi em cima da hora, ela vai poder dar uma olhadinha lá. Eu mandei 2 tabelinhas para você, amiga, enquanto a gente conversa aqui um pouquinho, para você dar uma olhadinha. Achei esse projeto da AmeriPrev aí
um tanto quanto complicado, viu? Acho que talvez você já tenha recebido essas tabelas, mas a gente vai Não, eu poder. estava estudando pelo projeto mesmo, mas não cheguei a ver essas tabelas. Será que isso está lá no projeto ou eles conseguiram a parte, hein? Não sei. Então, o que que acontece? Ó, até mandar aqui, a Stephanie tá mandando, né? Minha afilhada difícil, mas parabéns pelo trabalho lindo de vocês. Transparência para poucos hoje em dia, é verdade, viu? Ainda mais na política, viu, Stephanie? Ainda mais na política, viu? Então, o que que eu te mandei aí, amiga? Que enquanto a gente vai, eu vou falando aqui um pouquinho, você vai dando uma olhada. Se a gente pegar o do projeto agora, tem a tabela, né? Do quanto que eles fixam a alíquota, né? E o quanto que eles querem aí meio que pagar ou parcelado ou anualmente, né? Mas se você observar, eu também mandei para você o jeito que estava programado o ano passado. E aí o ano passado, se você ver, estava programado de pagar no mínimo o valor dos juros. E esse projeto está mandando para pagar menos que o juro. Ou seja, Então, empurrando para as administrações futuras essa dívida com a Meriprev. Lembrando que nós já estamos numa receita de quase R$ 1 bilhão, né? Não é segredo para ninguém que o nosso faturamento é recorde. E aí eu vejo o executivo postergando o pagamento da Meriprev, que vai sair aí hoje de, se eu não me engano, 40 milhões, amiga, para 108 milhões. Né? Afinal de contas, você está pagando menos que o juro. Então, o dinheiro vai, a dívida vai aumentando. Então, realmente me deixou bastante preocupado. Não deu tempo ainda da gente analisar com calma, né? Mas me deixou um tanto quanto preocupado, né? Às vezes essa gestão faz algumas coisas aí que me deixa bastante preocupado. mas o projeto recebeu o pedido de vista do Walter, então ele vai ter mais essa semana aí para a gente Para a estudar gente analisar, também, viu? Mas analisar, e ele só volta, né, na semana que vem. é bem preocupante, viu, amigo? Boa noite aí para a Leandra, minha amiga. Tem mais um colega aqui, F. Profiro. Aí o Fernando tá falando que tá travando. Me fala aí, Fernando, se está travando ainda. Infelizmente, mesmo após o recesso, nossos representantes ainda estão deixando a população mais desanimada. Realmente eu confesso, viu, Eduardo, que eu esperava que depois de 15 dias aí em recesso, a gente ia ter, né, uma produção legislativa um pouco mais significativa, né? Afinal de contas, são duas sessões aí, né, que tiveram tempo aí para pensar e para trazer boas ideias, né? E aí eu fiquei um pouco frustrado, né, Sandra, com essa retomada aí com projetos pífios, né? Eu confesso para você que eu não esperava grande coisa, sabe? Até me surpreendeu o volume, né? O número de projetos na pauta, o número de requerimentos, indicações, especialmente de indicações, muito volume. Mas eu não acreditava, não, não acreditei que eles iriam colocar muita coisa no ar para hoje, não. Infelizmente, né? Eles têm Porque bastante projeto lá, eu estou acompanhando os protocolos, né? Então, ah, assim, tem bastante projeto parado lá pela casa, mas não está sendo pautado, não vem para discussão ali em plenário, né? Vamos aguardar ver se isso isso caminha melhor. A gente não tem muita expectativa, né, Fred? Porque a gente está em período de pré-campanha, daqui a 2 semanas começa a agora, campanha. A agora gente tem esquece. 5 a 6 vereadores, né, que estão candidatos para essa eleição, então isso aí vai dar uma boa movimentada fora da Câmara, né? Fora da Câmara. É verdade, eu estou aqui olhando o computador, são 8 itens, né? Mas a gente vai citar aqui um a um, mas 5, 6, né? É nome de rua, é medalha, né? Aquela coisa errada que a gente já conhece bastante. E a gente vai, então, pessoal, não perca aí, a gente vai comentar, né, sobre o que aconteceu no caso Juninho Dias, esse caso que aconteceu durante esse período de recesso, né? Teve lá a fala do Tiago Martins, teve a fala do Juninho Dias, né? A gente vai falar sobre esse caso mais para o final, tá? Mais para o final a gente vai abordar essa situação aí. Eu só, antes de entrar na pauta, eu queria fazer um adendo, viu? Um adendo que eu acho que até a Sandra, não lembro se eu comentei com ela, afinal de contas foi nesse período de recesso aí que a gente se viu menos, né?
Mas é só deixar um recado aqui para o nosso presidente da Câmara. Boa noite, presidente, Tiago Martins. O Tiago Martins, gente, para quem não sabe, a gente se encontrou, a gente já se encontrou em alguns eventos, né, por Americana, natural, política, né? E a gente se encontrou na casa dele, na Câmara, né? Eu fui no evento do Luiz Cesareto, que é o Luiz da Roda Bem, onde ele levou o Alex Manente, né? Segundo o ranking dos políticos, o melhor deputado aí, né? Ranqueado lá segundo os critérios do ranking. E aí eu estava lá embaixo conversando com uma pessoa do executivo, que eu não vou dar o detalhe, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, e estava lá conversando comigo, e estava com um amigo meu, professor, né? Professor aí da rede estadual, quando o nosso colega Tiago Martins chegou na roda, amigo. Acho que eu não te contei isso, contei? Não, não Não, tô né? sabendo. Tô ouvindo Então, agora. amiga, então vou te contar agora em primeira mão. Eu achei que na época, eu na época mandei as fotos no Americano em Pauta, né, para vocês do grupo, mas não tinha como contar ali. E aí não é que chega nosso amigo, lógico, cumprimentou, né, o do executivo, é natural, cumprimentou o professor, e na hora que ele veio me cumprimentar, ele falou assim: tem hora que eu penso se eu devo te cumprimentar ou não. Falei, Tiago, aí é uma decisão tua, né? Para mim, não muda nada, não vai mudar nada na minha vida. O Ai, meu cumprimento, Deus. né? Então, amiga, aí, mas até aí, se fosse aí, tava tranquilo, tá? Aí eu falei, tá? Eu falei, mas tudo bem. Eu falei, você pega muito pesado, você vai muito pro lado pessoal. Eu falei, desculpa, Thiago, mas eu não lembro de ter comentado sobre esposa, sobre filha. A gente, né, Sandra, a gente não tem essa de jeito nenhum, pelo contrário, a gente fala que eles podem ser ótimos pais, ótimos avós, ótimos irmãos, tios, mas se for péssimo vereador, nós vamos meter a boca mesmo, né? Nós estamos aqui para avaliar o político e não a pessoa, o ser humano, né? E aí eu falei isso para ele, não, é que tem hora que você até faz um bom trabalho, mas você pega muito pesado aí no pessoal. Eu falei, então, Thiago, mas esse é meu trabalho, né? Faz parte. E aí, Sandra, me surpreendeu. Confesso que ele me pegou de surpresa. Não estava esperando, porque como a gente estava com mais gente ao lado, eu nunca falaria o que ele falou. Mas ele me pegou de surpresa. Eu confesso que eu fiquei até... Eu vou falar o que eu deveria ter falado, mas eu não falei na hora. Confesso que eu não falei. E aí ele virou e falou, tem vezes que eu até penso, né, em te dar... Não sei se a palavra foi uma porrada, um tapa, alguma coisa assim. Isso na frente das pessoas, tá? Eu tenho testemunha disso. Ele falou, às vezes eu até penso se eu te dou um tapa, uma porrada, né? Porque isso é coisa de homem, mas aí eu penso, eu deveria ter falado, Sandra, falar, Tiago, você tenta a sorte, é 50% de chance para você e 50% para mim, natural, né? Mas eu confesso que eu fiquei perplexo, Sandra, não esperava, realmente ele me pegou de surpresa, porque em frente de outras pessoas eu achei que ele não fosse falar uma coisa dessa. Se fosse só eu e ele, eu esperaria. E aí eu falei, Thiago, mas é meu trabalho, eu não falei isso daí que eu gostaria de ter falado, né? E aí ele falou, então, mas tem que ter cuidado, não sei o quê. Então, assim, aí parou por ali, ele saiu da roda, né? E aí eu não vou contar o que a gente depois, ali com os outros dois, a gente conversou ali. Mas foi isso, Sandro. Então, assim, e isso eu vou falar para você, numa distância assim, ó, assim, de distância eu e ele, tá? Eu e ele. Ah, ele tava Então, peitando você ali, hein? Eu amiga, acho que essa já ali é a foi meio um segunda. chamado para briga, né? Isso, essa já é a segunda vez que o Thiago faz isso. Uma vez ele me chamou lá no auditório antigo, acho que esse eu te contei, que ele me chamou numa janela. Eu estava na janela lá no fundo, uma última janela que tinha, né, para a área dos vereadores. Ele foi lá e aí ele falou que eu tinha que ter cuidado porque eu tenho família, né? Engraçado, ele também tem família, né? Ele também tem esposa, ele tem uma filha, né? Então, assim, Sandra, essa é a segunda vez que ele faz isso, né? Então aqui fica meu recado para você, Tiago Martins. Tiago Martins, eu acho que você está acostumado com esses 500 candidatos que se candidatam, vai na Câmara lá um pouquinho antes da eleição e depois some, né? E talvez você não saiba o que é propósito. Propósito é uma pessoa que não depende de ganhar a eleição, porque ele sempre fala, né? Você é frustrado, né? Por não ter conseguido entrar. Você não sabe o que é propósito. Propósito é você ganhando ou não a eleição. O meu propósito é para o resto da minha vida acompanhar políticos como você e mostrar para a população a verdade do que vocês votam, o porquê que vocês estão votando. Então, isso é propósito. Talvez você nunca saiba o que é isso. Porque muitos de vocês, eu não posso falar você especificamente, vocês estão lá não pela população, estão lá pelo salário, estão lá pelo que o cargo traz para vocês. Diferente de mim, da Sandra,
que fazemos um trabalho voluntário, que se amanhã depois a gente se candidatar e entrar ou não entrar, isso não vai mudar a nossa vida. O nosso propósito, desde 2019, é sim mostrar para a população. E cada vez que uma pessoa me liga, como uma amiga me ligou do Jardim da Paz, Sandra, quando foi abordada esses dias pela Leonora, né, Périco, essa amiga falou assim para a Leonora, que foi lá pedir voto, né, agora para deputado. Ela falou, Leonora, eu não vou votar em você, sabe por quê? Você votou a favor de trazer o lixão para cá. Você votou contra a SEI. E sabe como que a gente sabe disso? Porque agora a gente tem o Americano em Pauta, que conta para a gente o que vocês votaram. Então, Tiago Martins, quando a gente ouve isso, a gente sabe, isso é garantia de que a gente está do lado certo, que é do lado do povo, que é do lado daquele que tem que saber o que vocês fazem nas entrelinhas, tá? Então, nunca você vai tentar entender o que um candidato que perdeu a eleição continua indo na Câmara de graça para trazer, né, Sandra, para todos aqui. Então, meu recado, Tiago Martins, enquanto você for um político na nossa cidade, você vai continuar contando com a nossa presença, seja virtual, seja vai ter que engolir. Vai ter que engolir nossos comentários, pode concordar ou não. Mas nós estamos aqui para comentar a nossa opinião a respeito de tudo que você fizer na área política, né, Sandra? Eu acho que o propósito nosso do programa é esse, e o meu propósito, assim como o do Frederico, também é esse. A gente não depende da política, do cargo eletivo, para fazer política. Eu acho que a gente faz bastante coisa, até sem ter nenhum cargo, né? Então a Verdade. gente ajuda, a gente resolve, a gente dá opinião, a gente pesquisa, a gente orienta as pessoas, a gente esclarece dúvidas. Isso também é fazer política. Então eu acho que não podemos apequenar o trabalho da política apenas para aquelas pessoas que Mandatários, né? receberam um mandato, né? Que muitas das vezes até são eleitas, prometendo várias coisas, depois não cumprem as promessas, mas infelizmente a nossa população ainda vai lá numa segunda votação e confirma reelegendo essas pessoas. Então, é até por isso que a gente está aqui, para esclarecer a população como votar correto, como perceber, como entender os movimentos políticos, a atividade política, como escolher melhor um candidato, para não cair nessas promessas vazias e furadas aí, que depois não resolvem os problemas e levam as pessoas a querer igualar todos os políticos como todos são iguais e como todos são ruins. Eu não me coloco nesse grupo. É Acredito que o isso aí. Frederico também não, como muitos outros candidatos, até eleitos e não eleitos, também não podem se misturar e ser julgados com essa maioria que, infelizmente, ainda coloca a política como uma coisa, um negócio, um balcão aí de oportunidades, de interesses, né, de grupos, e isso tem prejudicado muito nossa cidade e nosso país. Então, é contra tudo isso que a gente está aqui. Por isso que a gente mantém o programa no ar, por isso que a gente quer levar para vocês aquilo que a gente vê lá nos bastidores, o que a gente ouve, né, de comentários ocorrendo ali durante as sessões, que a televisão não mostra, que nenhum canal que vocês assistam à distância consegue trazer isso para vocês. Tá? Isso aí, Esse é o Sandra. meu recado. É isso aí. E lembrando que a maioria da nossa mídia também não traz, tá? Afinal de contas, as nossas mídias, eu não posso falar compradas, mas elas são sim patrocinadas, né, na sua grande maioria, também não todas, pela prefeitura, né, às vezes pelos candidatos. Então, infelizmente, é um sistema, né, que acaba não favorecendo que as informações cheguem até vocês, viu? Obrigado. Aqui nós tivemos alguns comentários aqui. O Fernando Paisagista, isso seria ameaça, então, cada um, hein? Isso daí é normal, viu, meu amigo? Lembra de quando o Thiago Brock me ligou no celular? É assim, isso daí. Eu brinco, Sandra, que quando eu olho quem está no time do lado de cá, eu vejo que eu estou no time certo. Quando você olha para o time do lado de lá e você vê os integrantes, eu falo que eu estou no time certo, entendeu? Eu tô no Eu time... também não quero mudar, não. Entendeu? Aí você fala, eu estou no caminho certo, sabe, Sandra? Porque você olha para o lado de lá e fala, não, aquele não é o que eu... Né? Lembrando que o Thiago Martins é pré-candidato a estadual, é isso aí, pessoal. Esse presidente da Câmara, né, que me intimou, ele é candidato a deputado, tá lutando aí, vai ser formalizada a candidatura dele.
O São Roque falando, tava lá hoje. Então, São Roque, depois manda teu nome aqui. Eu acho que eu sei quem você é, eu acho que eu te cumprimentei, mas eu não tenho certeza. Se você quiser depois dar um alô para nós lá na Câmara, eu vou ter o maior prazer de te conhecer, né? Eventualmente a gente pode divergir de alguma opinião, né? Mas eu fico grato e feliz de você estar, quando possível, você estar aqui com a gente. A política, a democracia faz parte, né? Às vezes a gente tem algumas divergências. O Fernando Paisagista, sim, eu gosto do programa, e a dona Sandra é a pessoa de minha estima, assim como você, Fred, e nem falo aqui nos bastidores que vocês fazem bem as pessoas. Ah, obrigado, obrigado. A gente faz, a Obrigada, gente é obrigada. humano, né, Sandra, com os nossos erros e acertos, né? Mas uma coisa eu falo, a política ela nos ajuda a ajudar as pessoas, né? Tem o caso da dona Lucimar Neves, que o Odir, vice-prefeito, nos ajudou, né, com o tratamento do câncer dela. Eu só conheci o Odir, né? Eu só tenho o celular dele hoje porque a gente se mete em política, né, Sandra? Desde a época dele vereador. Esses dias a gente teve o vô da Lilian, um senhor de 92 anos, que estava no hospital municipal das 2 da manhã até as 4 da tarde, esperando como que é, otorrino, né? Aí apareceu o doutor Marcelo lá, porque eu liguei para um amigo que tem influência lá dentro do hospital municipal. Então, assim, se essa nossa política, né, Sandra, se essa nossa influência ajudar o próximo, é isso que a gente quer. É isso. O que a gente quer da política é isso. Se isso puder ser com mandato, beleza. Se for sem mandato, também beleza. Mas cada vez que a gente tem um contato de um político que pode ajudar um próximo, a gente já fica feliz de estar na política, sabe? Então, são alguns dos casos que chegam para nós e a gente consegue ajudar de alguma forma. Eduardo, quando é campanha eleitoral, eles prometem um monte de coisas e quando se reelegem não fazem nada para o povo. A reeleição aqui no Brasil, geralmente o segundo mandato, né, Sandra, é pior que o primeiro, na sua grande maioria. O São Roque, coruja aqui. Coruja, não sei. Depois, aqui, deixa eu ver. Para um sou Kleber. Tá bom. Para um sou Kleber, para outros coruja. Tá bom, Kleber, se você puder nos cumprimentar lá, porque eu não conheço teu rosto, fica à vontade, viu? Você é muito bem-vindo aqui, independente da gente ter alguma divergência. O vereador Marcelo Mexe, ele que é pré-candidato, o único aí do partido do presidente aqui na cidade, na região, tá aí conosco. Valeu, viu, Marcelo? Sei que nem sempre você pode estar com a gente, mas obrigado aí por estar nos acompanhando. O Marcelo é um caso de que, eventualmente, ele sabe disso, ele vota de uma forma diferente do que a gente pensa, mas a nossa amizade continua, né? E ele sempre me tratou muito bem, sempre agradeço aí. A gente sabe que a política é isso, ele tem os pensamentos dele, né, Sandra? Ele vota de acordo com a consciência, né? Com o que ele acha, com os valores dele. Às vezes a gente aqui critica, né? E é assim que se faz política, sabe? Esse é o lado que eu gosto do Mesh. Dele não ser um vereador rancoroso, sabe? Ele, né, a gente faz nosso comentário, ele vota do dele lá e bola para frente. Fernanda aqui, falar no Odir, cara, vou te falar, pensa num cara que sempre está à disposição. Quando eu ligo, ele atende, as pessoas têm atendido, olha, é um ser humano fantástico, Odir. Como nós, é um pecador, com certeza comete seus erros, mas eu só tenho coisas boas para falar do Odir, né, Sandra? Desde a época de vereador, uma pessoa humilde, sempre, né, Sandra, nos atendeu, nos explicou. Eventualmente a gente também pode discordar, né? Faz parte. Né, Sandra? O que você me fala do Odir? O Odir é uma pessoa excelente, sempre me tratou muito bem, me ensinou muitas coisas, porque eu acabei conhecendo o Odir logo que eu cheguei para acompanhar a Câmara, né? E ele vinha lá e falava: olha, você percebeu isso? Olha, vou te mandar o projeto, tá aqui. Então ele mandava no meu celular, muito gentil, muito solícito. Quando a gente precisa de alguma coisa que realmente leva ao conhecimento dele, ele faz o possível, encaminha, não deixa parado. Então a gente só tem a agradecer a colaboração do Odir. Eu não tenho nada a reclamar do Odir, não. É, muito bom. A gente que é um crítico das ações, né, da prefeitura, não da prefeitura, das ações dela, a gente também sabe reconhecer, assim como a gente reconhece o Vinícius Herbeto, assim como a gente reconhece o Rafael de Barros, aqueles que realmente merecem parabéns nessa gestão, a gente vai estar aqui sempre dando os parabéns e criticando, né, Sandra, quando a gente entender que alguma coisa não foi de acordo. Mas hoje, acho que os destaques dessa gestão para nós aqui do Americano em Pauta seria o Odir, seria o Vinícius Herbeto e seria o Rafael de Barros. Lógico que tem mais um ou outro que também eventualmente
né? A gente tem um contato, mas assim, no que diz respeito a que manda mesmo ali, né? Faz parte do governo, seriam esses. O Jorge Ramos mandando aqui, boa noite, obrigado. Jorge, desculpa de ter saído, ele foi lá buscar uma ata para mim, imprimir uma pauta, né, de hoje, e eu acabei saindo um pouco depois, que eu queria ver essa situação da Meriprev. Obrigado, viu, Jorge? Ele também, comunicação lá da Câmara, ele sempre nos ajuda muito aí, obrigado. O Eduardo, quando o Odir era vereador, ele e a equipe sempre tava trau, é isso? Que tava trabalhando muito. Legal, legal. Quando peço não é para mim não, mas sim quando pedimos pelo bairro. Legal, Fernando, é isso aí. A gente também, né? A gente tenta não usar essa situação, a gente nunca Não. usou uma situação de contato para qualquer coisa pessoal, né? A gente, quando tem lá que pagar os nossos EPTUs, nós vamos lá pagar. Quando tem, né? A gente tenta realmente usar esses contatos para que a gente ajude alguém. Já usei alguns vereadores aí pedindo vagas em creche, né? Esses dias pedi para o Pedro Peol agora uma ajuda ali com o Azteca, que fica atrás do Guaicuru, está precisando de sinalização, de lombada. Ele ficou de dar uma olhada e a gente dá uma cobrada daqui a pouco, né? O Eduardo, Fernando, o Rafael também está fazendo um bom trabalho. O Vini, o Zerbeto ainda estava aqui com a gente. Valeu, Zerbeto. Gratidão sempre pelo respeito e carinho. Não, você faz um ótimo trabalho e a gente sempre vai parabenizar aqui vocês, né? A gente generaliza, às vezes, servidor público, né? A gente generaliza comissionados, cargos de confiança, né, Sandra? Que muitas vezes são colocados em funções que nada tem a ver, que nada vai agregar e que não fazem um bom trabalho. E a gente tem que destacar aqueles que são cargo de confiança, são comissionados, né? Você vê que a gente aqui nunca cita a parte de salário, porque se vocês ganham bem, vocês têm que ganhar bem mesmo. Vocês têm uma função fundamental na cidade, cada vez teria que ganhar mais. O que a gente cobra é que se trabalha, a gente vê o Zerbeto principalmente, né, Sandra? Até mesmo o Rafa, trabalhando de noite, trabalhando de final de semana. Então é muito bacana. Vocês estão fazendo jus àquilo que vocês ganham. Hoje, no cenário brasileiro, vocês ganham muito bem e vocês estão fazendo jus a isso que vocês ganham. Parabéns. É isso que a gente pede. A gente não quer diminuir o salário, não. A gente só quer que as pessoas façam por merecer, né, aquele salário que estão ganhando, né, Sandra? Usem do seu conhecimento, da sua função em prol da cidade, né? Ajudando, resolvendo os problemas ali da sua área, correndo atrás, encaminhando, e isso sim é mérito de alguns desses secretários do governo Chico. Eu não posso falar de todos, que eu não tenho contato com todos, mas o Vinícius, o Rafael, realmente tudo que a gente vê eles entregarem, não é questão da gente pedir, não, Não. eles entregam mesmo. Eles apresentam os resultados, tá aí para quem quiser ver, né? É só observar. É verdade. Ele tá falando que ele ainda tá na prefeitura. É verdade, Zerbeto. A gente que acompanha teus stories, Eu, a gente eu, sabe que eu sei que quase, você deve estar aí. né, Sandra? Quase todo dia ele fica até mais tarde lá, né? É lógico que a gente torce para que você consiga colocar a casa em ordem, consiga voltar para tua casa 6 horas da tarde. Você tem duas, se eu não me engano, duas meninas lindas, né? A esposa também. Então a gente torce para que vocês não trabalhem todo dia até tarde, viu? Torce mesmo, porque é importante a família, né? O convívio familiar. Mas a gente, como cidadão munícipe, a gente também fica feliz, né, de ter um servidor, um comissionado, um cargo de confiança que se dedica assim como vocês se dedicam. Parabéns. E eu já falei isso para o Zerbeto, se um dia eu chegasse num executivo, eu gostaria de ter um profissional como ele trabalhando junto. O Chico acertou fielmente na pessoa, né? Não tinha alguém que tinha melhores relações no Estado e na área federal do que o Zerbeto. Realmente foi um gol de placa aí do. Não vou mais puxar o saco, senão vai ficar muito convencido, viu, Sandro? Então, aí não vai dar certo. Mas vamos lá, Sandra. Então, eu tô aqui, lembrando que a gente vai comentar a situação lá do Você Juninho. prefere que eu vá lendo, porque eu estou com papel aqui, daí você comenta? Fica à vontade, amiga. Vamos lá. Começa no Porque senão item você 1. vai ficar meio de Só lado vou assim. tentar, amigo, ó. Só vou tentar, como a gente já foi com meia hora aí, só vamos tentar levar aí no máximo uns 10 minutos nesses projetos para a Tá gente bom. poder falar. Deixa eu só ler o do Jorge aqui, ó. Vinícius, me parceiro de trabalho, sábado tarde eu estava na Câmara e ele na Prefeitura. O Mexe. E essa caneta do novo aí, Sandra, brincadeira à parte, desejo sucesso na sua candidatura. A Sandra, que é candidata aí, pré-candidata, agora já candidata, só está esperando aí as formalidades, né? Que acho que já até está formalizado.
ela que é pré-candidata aí a deputada federal, né, Sandra? O Mestre lembrando aqui e te parabenizando aí, amiga. Parabéns para o Mestre também. E estaremos juntos aí nessa disputa. Espero que cordialmente, viu, Mestre? Como você sempre é. A gente luta, viu, gente? Todo mundo que pergunta para mim, eu que fui candidato a vereador pela primeira vez, se você tem uma vontade, se você está, né, se preparando, se você realmente entende isso, se é uma coisa que você gosta, né, de defender o povo, de fazer uma coisa melhor, se candidata, vai ser candidato sim, entendeu? Mas se for para ir lá, para cargo, para poder, aí sai fora. A gente já tem bastante com esse objetivo já, tá? Mas vocês aí, seja a Sandra, o Mexe, a gente precisa, né, de candidatos da nossa região. Isso para mim é fato, né? Isso a gente precisa escolher entre os candidatos da nossa região e aí tem dois candidatos aí já para vocês poderem estar pesquisando e olhando, viu? Mas aí o Marcelo mandou obrigado, Sandra, tamo junto. Vamos lá, fala aí então, Ele Sandra. perguntou do novo, né? Essa caneca do Da novo. caneta É do que novo. eu sou do novo, né, Mestre? Você sabe disso. E a gente tem mais um candidato aqui do novo na cidade também, já que a gente está falando aí de pré-candidato, que é o Marcos Ronce, candidato aí a deputado estadual, também meu colega pelo Partido Novo. Então, dei uma pesquisada também aí, tá à disposição para conversar com a gente. Isso aí, isso aí. Então, Sandra, ó, o Mota entrou agora com a gente aqui, ele que sempre tem informações importantes para nós, mas só vamos tentar então gastar uns 10, Vamos 15 lá. minutinhos aí. Então, tinha o item 1 hoje na pauta, que é o parecer de inconstitucionalidade ao projeto de lei 70/22. Era um projeto do vereador Juninho Dias, que institui o Banco de Armação de Óculos de Grau para fornecimento gratuito no município de Americana e dá outras providências. Era um parecer de inconstitucionalidade, Fred. Isso, um parecer, segundo o Juninho Dias, né? Ele optou por retirar esse projeto, né? Segundo ele, dias depois que ele apresentou, a prefeitura, né, fez aí, apresentou também um projeto, né? Um programa nessa mesma linha, então ele optou em deixar com o executivo, afinal de contas, o projeto é para o executivo fazer. Se o executivo já está dando entrada nisso, o importante é o munícipe ganhar, né? Isso daí chegar na linha final. Então foi retirado aí pelo próprio autor Juninho Dias, o que não precisou ser votado, esse parecer, nem nada. Aí nós temos o item 2, projeto de decreto legislativo número 10/2022, de autoria do vereador Tiago Brock, que concede a medalha Princesa Tecelã ao senhor Leonardo Salvato. Isso nós temos muito a comentar, né? Sempre situações de denominação de rua ou de medalhas, né? Essa especificamente para aqueles que atuam na área do ensino, da educação, elas são aprovadas por unanimidade, geralmente a família está lá. Fica aqui também os nossos parabéns. Eu, né, particularmente não conheço, não cheguei a conhecer, né, na época, o Leonardo, mas, né, fica aqui a nossa única indignação de sempre é disso ser abordado no plenário, ter que passar por toda uma votação, enfim. É verdade. Aí nós temos alguns projetos de segunda discussão, que significa que já teve a primeira, então é o projeto de lei 76/2022, de autoria de todos os vereadores, que institui no calendário oficial do município de Americana a Feira Ambiental de Americana, a FEAMA, e dá outras providências. Esse nenhuma surpresa, né? Aprovado em segunda votação, a Sandra já avisou que já tinha sido É aprovado primeiro, ratificado, né? então Aí foi ratificado. tem o item 4, projeto de lei número 78/2022, de autoria do vereador senhor Tiago Martins, que declara de utilidade pública municipal a Associação Projeto Vida Especial Americana. Também nenhuma novidade, né, amiga? Ela que é representada aí por nossa amiga Lilica, né? Que agora acho que ela não está mais no Projeto Vida, mas quando a gente fala de Projeto Vida, não tem como não lembrar da Lilica. É verdade, ficou marcado isso, né? E aí tem mais quatro projetos, na verdade, que entraram para a primeira discussão, dos quais um deles foi pedido vista. Na verdade, foram dois, né? Então, um teve um pedido de vista logo no início da sessão, que é o projeto do item 7, o projeto de lei 83/2022,
2022, de autoria da vereadora professora Juliana, que autoriza o Poder Executivo a criar o dossiê Mulher de Americana e dá outras providências. Esse projeto ela pediu vista logo no início, então não foi discutido. Tá? E E aí a aí gente vamos passar teve. pelos outros projetos e deixar o último, que é o do Ameriprev, né, para o Tá bom, final, porque acho que é o que merece mais algum algum comentário. comentário? O item 5 da pauta é o projeto de lei número 77/2022, de autoria do vereador Silvio Dourado, que denomina Ives Carlos Martins, a Rua H do bairro Jardim Nova Aliança, em Americana. Como sempre, a família estava lá presente, né? Foi votado e aprovado por unanimidade nessa primeira votação e vai ser confirmado certamente na próxima. Na próxima. O item 6 da pauta é o projeto de lei número 80/2022, de autoria do vereador Léo da Padaria, que autoriza o Poder Executivo a implementar o programa Doadores do Futuro e dá outras providências. Esse, na verdade, também, né, Sandra, o que eles querem é trazer à tona, né, essa situação da doação de sangue. Hoje, como citado lá, a doação aqui fica num lugar meio feio, né, lá no hospital, né, aquela vez a gente foi doar, né, Sandra, não sei se você foi outras vezes, eu fui muitas outras vezes, e fica num lugar muito escondido, muito feio, muito... Então, na verdade, Continua lá, continua. o projeto ele visa, né, trazer um pouquinho mais aí de visibilidade, né, para esse assunto tão importante que é a doação de sangue, né? Realmente a gente precisa, já é uma coisa difícil, não é todo mundo que está apto a doar, não é todo mundo que se propõe a doar, e ainda lá, às vezes que a gente tentou também, né, Sandra, você tinha que ligar, você tinha que meio que agendar. Nossa, Continua, tem que agendar, tem é um um pouco, site para fazer Sandra, o eu sei agendamento, porque acho que um aplicativo, telefone, mas não é para ir direto lá sem agendamento. então, eu falo porque eu dou em outros lugares, no São Francisco, eu dou em Ribeirão Preto também, lá também é São Francisco, né? E é bem diferente, porque você chega de manhã, você fala o que, que é, você entra, doa e pronto, né? É. Quanto mais a gente complica, né, assim, a pessoa de ter que ligar, já eu mesmo falo para você, eu tenho vontade de doar, mas eu acabo não lembrando de ligar para agendar, acabo, né, também agendando, chegar lá no dia não vai. Então, para mim, pelo menos, eu falo que se fosse um pouco mais tranquilo, com certeza eu doaria mais. Eu doaria mais É, mesmo, sabe? isso é verdade. O projeto em si ele visa trabalhar com as crianças, né, para colocar para elas já na escola a importância da doação de sangue, para isso vir sendo trabalhado ao longo, né, da Lógico, escola, para crescimento. depois a criança ser um futuro doador, por isso o nome do projeto. Mas, ao mesmo tempo, com essa discussão levantada ali na casa, né, o próprio presidente já lembrou e também questionou isso, que precisa fazer uma modernização, né, no setor lá de doação de sangue do Hospital Municipal, colocaram ele numa localização melhor. Lá tem até dificuldade hoje de acesso, se for um cadeirante, se for uma pessoa com dificuldade de Difícil, locomoção, o difícil. local ali, né, do Hemocentro, hoje onde ele está, ele dificulta o acesso das Em pessoas. dias de chuva, Fora essa minha questão, amiga, né, de ter que agendar, ter que marcar né? previamente, isso também é Aí, ruim. Isso aí é questão administrativa que dá para resolver mais fácil, né? lógico, ainda dia de chuva, né? Se chover ali para a gente entrar. O Jorge mesmo está colocando aqui, ó. Eu não dou pela burocracia, tá vendo? Então eu sou um, ele é outro, vai saber quantos doadores nós não estamos perdendo, né? Aliás, fui muito crítico ao famigerado agendamento das vacinas. Então, tudo que é agendado, a gente entende, às vezes na vacina naquele momento, né? Pode ser que, né, que era necessário, mas no caso da doação não se justifica, né? Então, É, realmente a até gente porque não espera. tem essa procura toda, né? Não, Infelizmente, não e tem outra, tantas pessoas querendo doar, né? Sandra, eu ficava muito chateado, eu nunca tive isso, mas já teve amigos que me relatou. Você vai lá e fala, ah, não, do seu sangue não precisa, nós já temos bastante. Também é outra coisa que, desculpa, você tem, passa para outra cidade, não é possível que todo mundo tenha. O que eu não posso é que se eu faço isso com uma pessoa, ela não volta mais. Aí quando você não tiver mais aqui, Desestimula, né? pode? Desestimula muito Pode, isso. Sandra. Doador de sangue você tem que, entre aspas, tratar ali com carinho. Afinal de contas, é uma coisa voluntária, que se ele parar de doar o teu banco de sangue, né, seca, pessoas morrem. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de empatia com quem vai doar, né, Sandra? Chegar lá e falar, obrigado, mas teu sangue eu já tenho um monte aqui.
né? Não é assim, né, gente? Também já ouvi esses Né? relatos, né? Eu já ouvi também, Ah, eu não vou infelizmente. mentir, Sandra. Se um dia eu for lá e ouvir isso naquele lugar, lógico que eu vou doar para o São Francisco, vou doar, mas lá eu não volto mais. Não vou mentir, não. Não volto mais. Pode ser, você tá nervosinho, então não é, mas é que você espera ter uma receptividade. Se ali o sangue o teu não precisa, pega e passa para Campinas, para Nova Odessa, para Santa Bárbara, né? O que É. você não pode né? A pessoa foi lá e você fala, volta para casa sem, né? Sem doar. Então, que mais? A Fabiana que entrou. Vamos lá, amiga. E aí tem o último projeto da pauta, que é o item 8, projeto de lei 84/2022, de autoria do Poder Executivo, que fixa as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas pelo município, compreendendo a administração direta, indireta, fundacional pública e a Câmara Municipal, para recolhimento das contribuições devidas ao INSS dos servidores municipais Ameriprev, Instituto de Previdência, né? Destinadas ao custeio do regime próprio da Previdência Social do município de Americana. Esse é aquele projeto, né, que chegou lá e causou já uma certa discussão, né? O Thiago Brock apresentou o projeto, dizendo que não tinha convocado até o presidente do Instituto de Previdência, que é o Eric Hetzel, porque ele achou que naquele primeiro momento não era necessário e que o projeto estava em ordem, em termos lá para ser votado. E aí foi quando teve o questionamento do vereador Walter, né, exatamente sobre esses valores, que em relação ao ano passado, a dívida aumentou muito, subiu muito, né? Então ele quer saber por que teve esse aumento tão expressivo e também por que o pagamento dos juros, né, os pagamentos que foram feitos não está saldando nem a parte dos juros, ou seja, a dívida total está sendo rolada e aumentada mês a mês, porque se você não paga nem os juros, muito menos o principal. Então, tudo isso vai sendo rolado e tendo juros em cima de juros. Eu acredito que isso é a explicação para ter esse pulo, esse aumento tão grande no valor da dívida aí do Ameriprev, né? Então, isso precisa ser melhor Então, explicado mesmo. então, a gente está saindo aí de uma dívida ali de 40 milhões para 108 milhões, É né? muito, Realmente né? aqui a gente vai até se limitar nos comentários, que a gente não gosta de ser liviano, vamos entender isso também melhor, assim como o Walter, tá? Vamos trazer para vocês aí na próxima sessão, mas eu confesso que trouxe um pouco de estranheza para a gente. Para vocês terem uma ideia, no que Eu estava. estava comparando as tabelas que você mandou, as planilhas, as duas tabelas. Então, ele numa tabela ele vem dando uma subida assim, né, mais lenta, em alguns momentos até Que diminui o é, saldo, então, que era que é, esperado, amigo, né? então, que é a tabela do ano passado. Então, essa Exato. que você pode ver que tem 2021 aí, tá? Então, É, nós pagávamos iríamos pagar, não sei se pagou em 2021, 2 milhões e 286, ia para 2.300, tá? E chegava lá em 3.200, tá? Isso em 2055, ou seja, 3 milhões e 200, né? Então, a gente estava comprometendo, igual você falou, foi aumentando gradativo. Nessa suposta sugestão, nós saímos agora de 2.300, vamos para 3,5 já em 2023, ou seja, uma coisa que lá nós teríamos que pagar 3.200 em 2055, nós já vamos pagar 3,5 em 2023, tá? E em 2024, no último ano do governo, 5.400, tá? Mais que o dobro do que é pago hoje. E para o próximo prefeito, já estamos na casa dos 6 milhões, sendo que hoje é 2.300. Então, assim, gente. E aí triplicou, nós né? vamos, Sandra, em 2055, enquanto que na tabela do ano passado era 3.200, esse chega em 8.500. A Chega em 4. dívida quer dizer, pagando tudo isso aqui por todos esses anos até 2055, o que eu estou vendo aqui na tabela é Isso, isso. é Você isso. pagando 6 milhões, 7 milhões, 8 Isso, milhões, isso dos isso, atrasados, tá? Fora a isso, contribuição normal, né? Fora a isso, contribuição isso. normal. Ainda vai ter uma dívida em 2054 de 8 milhões. Na Isso, tabela que tá, parece que isso, essa é a tabela desse isso, projeto desse ano. isso. Sendo que na tabela do projeto do ano anterior
Em 2054, a dívida estava em 3 milhões. E os pagamentos eram bem mais suaves, né? Ao longo aí de todos esses anos até chegar em 2054. Então, realmente, a pergunta que eu queria fazer e que eu quero saber é qual dessas tabelas está correta? Por que que até o ano passado usou uma tabela com um valor muito mais baixo e por que que a tabela do projeto desse ano deu esse salto nos valores? Nós temos que aprender. O que a gente vê aqui é que essa de 2021 foi a que foi aprovada ano passado, beleza, né? Que eu acho que tem que ser aprovada ou anualmente ou quando tem alguma mudança. Sim, E anualmente, agora é obrigação. né? E agora É. eles querem propor essa outra tabela, sendo que aqui, ó, o saldo final, nessa do ano passado, era 40 milhões, ó, 40 milhões e 24. E a partir dali ia diminuindo, né? Na que eles estão propondo agora é 108 milhões, né? No saldo final ali. A gente quer entender, porque aí não é nossa área, vamos primeiro saber para passar para vocês, mas ali o papel está dizendo que a dívida era 40 milhões e que agora eles estão dizendo que esse ano a dívida é 108. Então, É isso. e será que aconteceu, né? Em algum lugar tem erro, ou na tabela do ano Lógico. passado, ou na tabela desse ano, ou mudou demais a forma de cálculo, né? Mas é Não uma sei, amigo. mudança que dá uma diferença, assim, mais 100%, porque de 40 Mas, para mas chega 108 quase 200%, entendeu? é muita coisa, né? É De muita 40 coisa. milhões para 108 milhões. Então, Então, assim, eu vamos. achei que isso foi uma observação bem pertinente, né, do vereador Lógico, Walter, ele que levantou lógico. isso lá na sessão, porque o encaminhamento feito pelo líder de governo, Thiago Brock, ele pediu voto favorável. Ele pediu voto favorável sem justificar isso. E assim, né, amiga? Eles entram com essas coisas como se fosse um processo administrativo. Ah, gente, vota lá, é normal tal. E aí, se você não É olha nessa obrigatório, tem que diferença. votar isso todo ano, né? Porque senão, ele até falou, a Não, gente pode ter consequências, né? Com Sandra, se a CND, gente, com. se a gente não olha essa tabela do ano passado, a gente ia entender os 108 milhões e falar, tudo bem, 108 milhões, vamos pagando até 2055. Quando você não olha do ano anterior, né? Uhum. Agora, quando você olha do ano anterior, aí preocupa. Aí preocupa. E vamos saber, viu, gente? Essa semana a gente vai A gente tem que ir correr atrás disso atrás, daí, trazer entender para os vocês, que valores, realmente nos deixou com uma pulga atrás da orelha aí, entendeu? Nos porque esse deixou. dinheiro, vamos deixar claro, esse dinheiro que o Ameriprev tem que recolher, ele é recolhido aí dos funcionários públicos, né? Mas eu não sei se tem alguma participação de fundo municipal no recolhimento, né? Do Isso eu recolhimento não deles, sei. no recolhimento deles é 14%. Agora eu não sei, Sandra, posso estar falando besteira, por isso que a gente vai analisar, mas me parece que lá no governo Diego Denadai, ou nesse momento aí que criaram a Meriprev, sei que em algum momento eu tinha ouvido falar que a prefeitura usou o dinheiro, né, que era da Meriprev, que era... Então eu não sei se está pagando, entendeu? Meio que usou o dinheiro, até ficaram com medo de se aposentar e não ter o dinheiro, sabe? Essas coisas. Então me Olha, parece... o Jorge está colocando aqui, tem participação patronal sim, porque é normal nesses planos de previdência complementar, né? Porque é a previdência que complementa aquele valor que o servidor Lógico. receberá do INSS mais o valor dessa previdência complementar. Mas geralmente o patronal complementa ali, contribui também com o valor. É. Então é muito importante equacionar esse valor que vai ser pago aqui, porque além de ser um desconto talvez maior, né, na folha salarial aí dos servidores, né, de quem contribui para essa previdência, isso também reflete nessa cota patronal que é a prefeitura, no caso, né? O patrão dos servidores é a prefeitura ou as autarquias, no caso aí dos que são contratados pelo DAI, pela Fusame. Mas todo esse dinheiro do DAI, da Fusame e da prefeitura, que eles usam para pagar essa cota patronal, sai de onde? Dos impostos, da arrecadação do município, ou seja, do nosso bolso, né? Daquilo que a gente paga de imposto aqui na nossa cidade, consumindo produtos, serviços, taxas, enfim, toda a renda, né, que a prefeitura tem, a maior parte dela arrecadada aqui no nosso município pelas nossas contribuições. Então, é bom que isso fique muito claro para o cidadão, porque ele tem que entender que esse dinheiro, esses valores aí, tem reflexo e tem parte do dinheiro dele também.
Então, essa é a importância da gente querer explicar isso aqui, trazer esses dados e deixar isso mais claro, mais transparente para vocês. Lá, o desconto dos servidores vai continuar 14%. A gente lembra quando foi votado esses 14%. Só a cota patronal vai para A cota 16%. patronal vai para 16%, então. Está subindo a cota patronal aí para cobrir, provavelmente, essa dívida aí, que a gente está vendo que é uma dívida bem alta, né? Então precisa equacionar isso, porque senão os futuros, lá na frente, né, os servidores que se aposentarão daqui 20, 30 anos, não vão ter dinheiro em caixa para receber nada, né? Se Concordo. ficar assim, o resultado é esse. Quando a pessoa se aposentar, essa previdência aqui é deficitária e não tem grana para pagar ninguém. É verdade, é verdade. Então, gente, vamos analisar essa semana e a gente volta com esse assunto a semana que vem, tá? Não vamos ser leviano, vamos aguardar para ver. Eu acho que no que diz respeito à pauta foi isso, né, amiga? Sim, esse era o último projeto aí, o mais polêmico, e ficou para a próxima semana, então. Isso aí volta em pauta semana que vem. Legal. Uma observação para vocês saberem, hoje a Leonora Péricro, né, a antiga Leonora do Postinho, ela pediu, né, uma licença, né, uma ausência aí por motivos particulares, e a suplente dela, a primeira vez como assumindo a suplência, Janaína Dias, não sei porque o Tite não pôde, né, não sei, ele é suplente antes dela, ela, se eu não me engano, ela é professora, até o Fernando aqui conhece bastante ela também, e aí ela foi lá hoje, então, só para vocês saberem que dos vereadores aí titulares, né, teve essa situação. E o último agora que a gente vai comentar também é o que aconteceu aí no nosso período de férias, né, no nosso período de recesso. Antes de eu falar do caso do Juninho Dias, o nosso amigo Tiago Martins, como sempre, ele dando as pitadinhas dele, de que esse recesso, os vereadores continuam trabalhando como nunca, aquele papinho, né, que a gente já conhece. Só que é assim, Tiago, se vocês realmente continuam trabalhando como nunca, por que quando entra na plenário a votação, né, Sandra, para acabar com esse recesso, vocês não acabam? Afinal de contas, estão trabalhando mesmo. Então, se está todo mundo trabalhando, continua com a sessão, né, Sandra? Não dá para Não entender. precisa. Se vocês trabalham como doido, você falou que todo mundo está aí na Câmara todo dia. Por que do recesso, então? O recesso para quê, então? Se o vereador que trabalha igual um condenado, se toda a equipe trabalha, todo mundo, então tem o recesso para quê? Não dá para entender, né, Sandra? É uma conta que não fecha. Não fecha. Então, Tiago, eu te proponho, então, já que vocês trabalham, né, durante o recesso, as férias de vocês, talvez como nunca, né, ou trabalhando bastante, como você disse, eu não duvido, eu só quero entender. Então, volta com as sessões, aí. Vamos fazer as sessões. Né? Eu acho que, né, Santos, se você está na Câmara, tanto faz você participar de sessão ou você está no teu gabinete. Não muda em nada, você só pega as tuas coisas, vai lá em cima e vai votar. Né? Não dá para entender. Inclusive, tem um projeto de resolução tramitando na Câmara para acabar com esse recesso, mas ele não foi pautado. Não foi Eu lembro pautado que ainda. antigamente era do Elton Rezende. Lembra que uma vez ele pautou? Eu não sei se do Elton era acabar com o excesso ou era mudar o horário. Acho que mudar o horário era do Renato Martins, eu não sei. Mas eu sei que já foi pautado no passado e eu concordo com você que alguém aí tá com alguma aí para acabar com esse recesso. Eu não lembro se era o Juninho Dias. Mas assim, gente, realmente, Thiago, eu gostaria de entender qual que é o objetivo do recesso, então. Se todo mundo trabalha normal, eu só gostaria de entender qual que é o motivo do recesso. Mas bola para frente, porque a gente sabe que a gente não vai ter essa resposta nunca, né? Mas fica aqui a nossa indignação, a nossa indagação, melhor, com referência a esse possível recesso. Então, nesse recesso, nós tivemos lá um dia da pipa no Zanaga. E nesse dia teve um fato lá, uma situação, né? Segundo o que foi nos passado pelas mídias, aí, pela rede social, uma agressão, né? De uma mulher que não queria que tirasse foto dela. Aí o Juninho Dias parece que comprou as brigas ali do fotógrafo, foi lá falar com ela, pedir para ela sair da praça, né? E aí nisso sumiu o celular dele, aí ele rastreou e estava na casa dela, e aí ele foi lá na casa dela tirar satisfação. Isso é o que a gente sabe pelas mídias, a gente viu as imagens dele indo na casa dela. Eu, sinceramente, eu até não tenho contato, nunca conversei com o Juninho, só cumprimentei ele num evento,
Mas até um vereador que eu tenho uma estima, é um dos poucos vereadores que conseguem enfrentar o Thiago Martins, consegue pôr seu posicionamento. Ele mesmo foi um cara que abriu mão da mesa diretora por não concordar com as atitudes do Thiago Martins na mudança do prédio. Então ele é muito homem para falar, para se posicionar. Não sei nesse fato isoladamente. Eu sei que aonde eu acho que se teve uma pisada de bola ali, acho que foi na hora que ele foi na casa da mulher, porque aí foi filmado, e aí eu acho que o negócio ficou mais sério, mais grave, né, Sandra? E a gente, lógico, não tem uma opinião formada, a gente não estava lá nos fatos, é só a polícia mesmo que vai investigar, vai levantar. Lógico que o Thiago Martins, fez aquele lambe-lambe, né, que vai estar, né, abrindo aí, vai levando para o Conselho de Ética. O Juninho aproveitou o momento hoje para abrir mão, né, dessa posição, desse cargo no Conselho de Ética. Não faz sentido ele ser presidente da Comissão de Ética e estar investigando ele mesmo, né? Mas a gente vai aguardar. O Juninho também pediu que no momento certo ele vai estar se colocando. A gente sempre vai respeitar. A gente aqui nunca vai acusar antes de saber. O que a gente pede, assim como a gente pede para todos os vereadores, é que realmente a verdade... Aqui, até o colega aqui está falando, ó, o Coruja aqui, Juninho é um cara do bem. Logo a verdade vai ser mostrada. Beleza, Coruja, isso é Kleber, né? Beleza, Kleber. O que a gente pede é isso, seja para o Juninho, seja para quem quer que for, que realmente, né, tudo seja investigado, a verdade seja mostrada, né, e as pessoas sejam punidas, seja quem está caluniando, né, seja quem fez alguma coisa. Então fica aqui, né, o que aconteceu do fato no período do recesso, tudo que a gente viu na mídia, né, o posicionamento hoje do Juninho, né, saindo, abrindo mão aí do cargo para que tudo possa ser investigado, né, a posição do Thiago Martins como Câmara e a minha posição, e agora a Sandra faz as suas considerações. Quanto aos fatos, eu realmente não tenho como comentar, o que a gente sabe, é o que passou nas mídias aí. Eu não costumo emitir comentário nessas situações, porque a gente de fato não sabe o que realmente aconteceu, quem começou, por quê, o que está envolvido no caso, né? O que eu achei de interessante no posicionamento, primeiro, do presidente da Câmara, né, do Thiago Martins, que fez uma longa explicação lá, dizendo que o tratamento que ele vai dar para o Juninho Dias é o mesmo tratamento que ele deu para o caso do doutor Daniel, ou seja, encaminhar o caso do Juninho Dias para a Comissão de Ética. Então, como o Juninho Dias era, né, o atual presidente dessa comissão de ética, ele muito acertadamente, eu julgo que ele fez muito bem, ele saiu, né, dessa presidência. Teve hombridade, né, amiga? Teve hombridade, né? Foi óbvio. Não faz, né, não tem lógica você presidir uma comissão de ética que vai receber o seu caso, né, onde você é o alvo da investigação e você vai presidir essa investigação. Mas, amiga, a gente já teve isso lá no Senado, né? Você viu o Renan Calheiros? Sim, temos exemplos, né? Mas ainda bem que aqui na Câmara de Americana isso não vai acontecer. Então, agora, eu não sei como que é, a gente tem que ver no regimento interno da casa, num caso desse, quem que vai ser o novo presidente da comissão de ética. E aí deve subir alguém da suplência também para integrar essa comissão, porque ela é composta por 3 membros, e mais, acho que 2 ou 3 suplentes. Então, agora um dos suplentes vai integrar a comissão e alguém dos outros 2, né, que já estavam na comissão, será o novo presidente. E isso é um fator positivo da postura do vereador Juninho Dias, tá? Realmente ali ele agiu acertadamente. No mais, é aguardar aí a investigação, o caso está na polícia, está em investigação, ele alegou que ainda não foi convocado, não prestou nenhuma declaração lá para a polícia, e por essa razão também ele não quer se manifestar, não quer gravar entrevista para ninguém, porque ele já falou isso várias vezes, né? Ele só irá falar depois do depoimento dele para a polícia. O que também eu acho que é uma orientação correta que ele deve ter recebido de alguém do jurídico, porque senão ele fala uma coisa ali na entrevista, depois ele diz outra lá. Distorcido, né? Aí sai distorcido, ele complica a investigação que está acontecendo lá na polícia. Então, o melhor mesmo é ele manter o silêncio até ele ser ouvido lá pelas autoridades, né? E tanto pode ser essa autoridade policial, quanto no processo judicial,
se é que a pessoa lá, a suposta ofendida, abriu algum processo contra ele, que eu também desconheço, não sei se ela tomou essa iniciativa ou não. Porque a agressão, ela pode abrir processo contra ele, né? Então, eu não sei se já foi feito isso. Entendi. Então, essa é a nossa posição, isso é importante para vocês saberem o que aconteceu na Câmara, e a gente vai mantendo vocês informados se tiver mais novidades. O Jorge está falando daquele recesso, né? Eu trabalhei normal todos os dias, então, Jorge, mais um motivo para a gente ter sessão da Câmara, né? A Vani, nossa amiga, quero ver mostrar serviço à população igual o Vinícius. Nunca vai existir homem para provar o que faz. O Vinícius realmente, Vani, faz um belíssimo trabalho. O do Kleber aqui eu já li. A Andréia Cristina, boa noite, obrigado, Andréia. O Eduardo aqui, ó, depois das mídias pressionaram o Thiago Martins, ele falou que não vai falar com a imprensa desse assunto, né? Daí também, gente, não tem, né? Não tem. A verdade é que na política, vou generalizar, na política, poucas coisas também o pessoal tem cunhão para seguir em frente, entendeu? Na grande parte da política, né? Então, não me surpreende esses posicionamentos aí, né? Nós estamos num período eleitoral, todo mundo, na verdade, na política, né, Sandra? Todo mundo quer ser amigo de todo mundo, que uma hora eu voto contra você, mas na outra você pode me apoiar. Então, política é assim, Eu né? acho que nessa época agora, antes de passar essas eleições aí, eles vão evitar qualquer tipo de posicionamento mais incisivo, porque se você apoia um lado, você desagrada o outro, e aí você perde eleitores naquele outro lado. Isso não é interessante agora nesse período, né? Então, com certeza não teremos essa posição firme aí. Passadas as eleições, aí sim eles voltam, né? Com força total aí a defender o lado deles. Por enquanto, vamos ficar assim, quietinho, em cima do muro, dizendo que é a melhor saída, né? Não pender nem para um lado nem para o outro. Eles estão fazendo justiça, aguardando a justiça, entendeu? É isso. Mas eu consultei o processo aqui de resolução sobre o caso do recesso e ainda falta um parecer, justamente o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não consta sido exarado aqui nesse projeto, e sem o parecer da Comissão de Justiça e Redação, realmente o projeto não pode ir para discussão, a não ser que ele entrasse no regime de urgência, né? Aí sim passa na frente e Mas fala a despenca. verdade, amiga, você acha que precisa de tanto tempo assim para a comissão ver uma... Então, é estranho porque, olha, tem um pedido de informação aqui que a Comissão de Justiça e Redação fez, esse pedido de informação em 13 de maio. Olha o tempo já. Nunca se demora tanto tempo assim para ter uma resposta de um pedido de informação. Então, eu até imagino que essa resposta deve ter vindo e continua. Eles pediram isso para o IBAN, tá? Eles pediram para o IBAN analisar e mandar um parecer sobre isso. O IBAN não costuma demorar para mandar parecer, tá? Eles já têm um banco de dados de pareceres praticamente prontos, eles só vão lá e adaptam, né? Ainda mais de um assunto como esse, né? Com certeza já deve ter sido consultado por não é uma coisa assim tão milhões. inovadora, tão difícil, né? Tão exclusiva da Câmara de Americana, que mereça um estudo tão aprofundado, que demandasse tanto tempo. Então, eu acho que assim, o projeto não está parado porque não há interesse em pautá-lo às vésperas aí, que seria as vésperas desse recesso e as vésperas de um ano eleitoral, né? Então, vamos deixar isso para depois das eleições, vamos ver quem sabe, né? Agora já pode pautar, porque o recesso já passou também, então agora mesmo que mude, só vai valer, e eles ainda podem aprovar isso para valer só a partir da próxima legislatura. Ou seja, nem para os próximos 2 anos, né? Só para outra, depois da outra eleição. Fica aqui, então, a colocação do Americano em Pauta. Se realmente não tem nenhuma justificativa, e aparentemente não tem, se todos trabalharam basicamente normal, como foi colocado pelo seu Thiago Martins, fica aqui a nossa solicitação para que isso seja pautado e esse recesso seja acabado, seja terminado, né? Que realmente eles tenham aí, se é que tem direito, acho que tenha 30 dias por ano, que seja ali de 15 de dezembro a 15 de janeiro, né? Que vocês também possam descansar, vocês também são filhos de Deus, mas que no período de julho não dá, né, gente? Período de julho temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Acho que já 30 dias já dá de bom tamanho, é o que a maioria dos brasileiros, eu falo a maioria, e nem todos não tem de direito aí ao longo do ano, viu? Então fica aqui a nossa
o nosso pedido para que isso seja pautado e que com a mesma coragem que tenha de falar nos microfones, né, de que trabalharam normalmente, que vocês também defendam o fim do recesso também, já que todos trabalharam. Eu acho que é isso, né, Sandra? Alguma outra? Ó, só para finalizar essa questão desse projeto, eu abri aqui o projeto e assim, ele está previsto para entrar em vigor a partir da data da sua publicação. Então, se ele for aprovado esse ano, né, ele já entra em vigor para o próximo, né, para o próximo julho aí, próximo recesso de julho, já não haveria mais, né? A gente espera, Então, né? assim, eu tive aquela ideia, mas eu retiro aquela minha ideia, porque está aqui confirmado no projeto de que realmente ele entrará em vigor a partir da sua aprovação. Que bom, que bom. Ótima notícia para nós que não vai entrar só na. Porque eles são Não é para outra mestres. legislatura, não. Eles são mestres em mudar as próximas legislaturas, entendeu? Amiga, tranquilo então? Tranquilo, a sessão hoje foi tranquila, mas até que teve bastante assunto aí, né, à parte para ser comentado. Foi bacana, amiga. Agradeço todo mundo. A gente só conseguiu fazer o programa com a participação de todos vocês. Obrigado. Qualquer coisa, estamos no privado. Se tiverem alguma dúvida, colocação, pergunta, algum assunto que a gente deva trazer à pauta. E a gente conta com vocês, assim como o Eduardo sempre avisa aqui no final, ó, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, a gente está aqui de novo com a Americana em Pauta, contando para vocês tudo que rolou na Câmara e ao longo dessa semana, né, Sandra? Exatamente, pessoal. Não percam até a próxima semana. Um bom final de semana. Aproveitem com a sua família aí. Mais um final de semana. Obrigada, amigo. Amiga, valeu. Fica com Deus aí. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.